Entrega dos uniformes nas escolas da rede municipal está atrasada. Tecnologia e leitura, veja dicas de como voltar a ter o hábito de ler. Emoção e comida, como que os sentimentos influenciam no seu apetite. Olá, está no ar o Lab News. Parte dos estudantes da rede pública municipal ainda não recebeu os uniformes. A distribuição estava prevista para março de 2025. Veja na reportagem de Maria Eduarda. Os uniformes das escolas municipais de Santa Maria começaram a ser disponibilizados no ano passado e se tornaram um item obrigatório. As peças previstas para 2025 ainda não foram entregues para boa parte dos estudantes. O kit é composto por itens para as 4 estações, mas já estamos no outono e a falta do fornecimento flexibilizou a obrigatoriedade em escolas. Para contornar, familiares e responsáveis fazem trocas das peças que não servem mais. Os pais sempre perguntam, né? Porque como foi uma promessa de campanha, o entendimento era de que iniciaria o ano, como era o mesmo governo, iniciaria o ano e eles já teriam os uniformes. E, na verdade, não é muito assim o que aconteceu, né? Entendo que tem toda uma questão, né, de que, às vezes, a qualidade, em função do preço, é um pouco precária, só que é difícil, porque daí o uniforme eles precisam estar todos os dias com eles, né? Santa Maria tem 84 escolas municipais. No levantamento feito pela Secretaria de Educação, neste ano, as instituições de ensino receberam 20 mil alunos, em média, 6 mil na educação infantil e 14 mil no ensino fundamental. O kit do uniforme é destinado a estudantes do ensino fundamental e contém 9 peças, 2 blusas de manga curta, uma bermuda e um short-saia para o verão, e 2 calças, 2 camisetas de manga longa, uma jaqueta e um moletom para o inverno. O objetivo do uniforme é promover a igualdade entre os estudantes, reforçar o senso de pertencimento à rede escolar e facilitar a identificação de quem entra na escola. Nós não temos como examinar 220 mil peças, porque é um montante muito grande. Então, isso vai acontecendo aos poucos, vai se abrindo os kits, se tiver algum defeito, uma costura mal feita, né? Esse kit é separado, ou essa peça, você nomeia todas elas no e-mail e é devolvido para a empresa para ela repor. Só retira maior de 18 anos. Então, se é menor de idade, não tem acesso a retirar esse uniforme, ele não é mandado para casa, tem que alguém buscar. Na América Latina, trabalhar com jornalismo tem se tornado cada vez mais difícil. Censura, agressões físicas e verbais prejudicam os profissionais que trabalham com as informações no cotidiano. Michele Silveira traz atualizações de como está a situação. O Dia Internacional da Imprensa é comemorado em 5 de maio. A data é para nos lembrar da importância do papel dos jornalistas na prestação de informação para a sociedade. No entanto, segundo o monitor de assédio judicial contra jornalistas, mantido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, entre 2008 e 2024 foram registrados mais de 84 casos de assédio judicial, o que soma 654 processos. O Brasil está em 3º lugar no ranking de nações mais perigosas para a prática da profissão, perdendo apenas para o México e a Colômbia. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do assédio judicial contra jornalistas. O site para denunciar casos de censura no meio da imprensa é o fala.br. Ele funciona 24 horas por dia e a denúncia pode ser anônima. Michele Silveira para o Lab News. O Imposto de Renda Solidário auxilia 21 instituições da cidade de Santa Maria, desde projetos culturais a projetos esportivos que recebem doações de empresas e pessoas físicas. O imposto de renda pago por empresas costuma ser utilizado pelo governo federal para financiar saúde, educação e infraestrutura. A destinação do tributo é permitida às pessoas jurídicas por meio do lucro real, de forma trimestral. As doações podem ser feitas para instituições cadastradas no Fundo da Criança e do Adolescente e do Idoso. O valor a ser destinado pode chegar até 1% para cada fundo. As instituições, elas se cadastram tanto no Fundo da Criança e do Adolescente, quanto no Fundo da Pessoa Idosa. Tem uma série de documentos para elas se cadastrarem. Depois disso, elas estão aptas a receber essa destinação. Então, após você pagar o DARF, você entra em contato com aquela instituição que você quer receber, que você quer que receba o seu imposto de renda. Ou entra diretamente no site da Prefeitura em Imposto Solidário, escolhe a instituição
instituição e anexa o comprovante do DARF e o comprovante do pagamento. Pessoas físicas que fazem a declaração completa podem destinar até 3% do valor do imposto devido. O Imposto Solidário serve para auxiliar os diferentes custos das mais de 21 instituições que atuam em Santa Maria. Em 2025, dos 80 mil contribuintes, apenas 30 mil puderam destinar o valor. Um dos projetos cadastrados no Fundo da Criança e do Adolescente é o Aldeias SOS Santa Maria. Criado em 1990, a iniciativa auxilia no crescimento socioeducacional de crianças com apoio de mães sociais que passam por uma seleção para atuar na entidade. A gente está, através do Conselho, fazendo um projeto global que a gente chama, né? Então, esse projeto global, a gente coloca as principais necessidades da organização como um todo e, a partir disso, quando a gente captar um valor bem significativo ali, então a gente faz a readequação desse projeto, né? Hoje, o que o projeto necessita da comunidade santamariense, além do valor arrecadado com este modelo de imposto, é auxílio psicológico. Desde 2021, são atendidas mais de 6 mil crianças em 12 estados, incluindo o Distrito Federal. A sede de Santa Maria fica localizada no bairro Dom Antônio Reis. O imposto de renda também pode ser destinado para outras áreas, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. No caso das empresas para desportivos, recebem até 2%. As instituições podem ser escolhidas ou se cadastrarem para o recebimento do benefício. Projetos culturais ou audiovisuais aprovados pela Lei Rouanet também estão aptos a receber recursos de até 4% do valor devido do imposto de renda. Ansiedade, estresse, tristeza, sentimentos que muitas vezes acabam indo direto para o prato. Mas será que é fome mesmo ou apenas uma forma de lidar com as emoções? Na entrevista de Maria Eduarda Rossato, vamos entender a diferença entre a fome emocional e a fome fisiológica. Você já se pegou abrindo a geladeira sem nem estar com fome ou sentiu uma vontade incontrolável de comer doce depois de um dia estressante? Esses episódios podem parecer normais, mas revelam um comportamento muito comum e muitas vezes inconsciente, a fome emocional. A diferença entre a fome que o corpo sente, que é a fisiológica, e aquela que a mente provoca, que chamamos de fome emocional. Estou aqui com o professor do curso de Psicologia da UFN, Marcelo Moreira César. Professor, como a gente pode distinguir a diferença entre as duas e qual o impacto que ela causa no nosso corpo? Maria, o impacto que ela causa no nosso corpo está relacionado muito aos pequenos prazeres, né? Então a gente pode ter aí condições alimentares devido a esse preenchimento que a gente tem desses pequenos preenchimentos diários, né? Então a gente tem um dia muito estressante, a gente vai lá um dia e recompensa, né? Então vai lá, pede um iFood, né? Vai lá e pede um aplicativo de comida, né? A gente abre a geladeira, um doce, alguma coisa nesse sentido para recompor essa perda que a gente teve durante o dia, porque a gente está vivendo cada dia mais estressantes. Então essa parte de a gente usar esse dispositivo, a gente comer mais para poder se recompensar, ela pode acarretar problemas de saúde físicas, né? Agora, emocionalmente, ele também tem uma questão que a gente tenta olhar como se fosse um lugar de preenchimento e de recompensa depois de uma situação estressante, né? Então, a gente tem uma questão emocional, só que ela é só afetiva também, né? Ou seja, de afetos. Então, nesses afetos que a gente tenta trazer em relação à comida, né? Por exemplo, pessoas que têm uma relação com essa comida historicamente, porque a família fazia, né, bastante comida e tinha que comer porque fazia bem, né? Então, esse fazer bem, ele está relacionado também com as nossas memórias que a gente tem sobre a comida. Então, busca um refúgio na comida para a gente também se sentir melhor. E aí, claro, a gente vai tendo um processo, né, também corporal, porque às vezes não comer também é um problema, porque você acaba privando o teu corpo de comer, passa o dia todo sem comer, ou come muito durante a noite, enfim. Então é a relação que a gente tem com o estresse e com a nossa história de vida também com a comida. Muito obrigada, prof. Volto com vocês no estúdio. Viajar ou ficar fora de casa por longos períodos pode ser um grande dilema para quem tem um animal de estimação. Mas com os crescimentos dos espaços de hospedagem para pets, os tutores podem contar com uma solução confortável e segura para seus companheiros.
Cada vez mais pessoas buscam hotéis para pets como uma alternativa segura e prática para garantir o bem-estar dos animais. O serviço já foi considerado apenas como um diferencial, mas hoje se tornou uma necessidade para muitos tutores que não têm com quem deixar os seus pets e querem garantir que eles recebam cuidados adequados. As pessoas irem viajar e muitas vezes não terem aonde deixar os pets, a gente tem sempre muita preocupação, porque acabou se tornando parte da família, né? Então, com essa preocupação de não ter onde deixar, a gente decidiu criar um espaço onde eles tivessem a mesma comodidade, o mesmo carinho, tivesse, tem ar-condicionado em casa, tem ar-condicionado, e tivesse alguém que ficasse 24 horas com eles monitorando. A ideia foi realmente da necessidade das pessoas. Santa Maria não tinha um espaço assim, e a gente pensou em trazer algo que desse comodidade às pessoas. Um hotel para pets precisa ser mais do que um local de hospedagem. Para garantir o bem-estar dos animais, é fundamental que o espaço seja adequado, com instalações seguras e profissionais qualificados que possam atender às necessidades de cada animalzinho, sejam elas relacionadas à alimentação, recreação ou atendimento veterinário. A gente tem um acompanhamento diário. Eles ficam o tempo inteiro monitorando os pets, brincando, fazendo interações, e eles tiram fotos e vídeos e gravam diariamente para os tutores. A segurança é essencial para as hospedagens, para evitar fugas e eventuais problemas com os animais. O tutor deve estar atento e conhecer a estrutura oferecida, para o maior conforto e segurança dos pets que vão estar longe de casa. Uma das principais coisas que a gente tem são portões de bloqueio. A gente, para te entrar, tu só entra se tu vier aqui falar com uma das meninas na entrada, que vão liberar o primeiro portão. Então, tem um portão aqui. No decorrer do corredor, nós vamos ter um outro portão que é de contenção também. Aí tu vai me dizer, tá, mas só o portão? No terceiro tem um pátio e mais um portão de contenção. Então, na verdade, tu vai tendo barreiras para que o cão não fuja. Para quem pretende levar o seu pet para uma hospedagem, é importante apresentar as informações básicas sobre o histórico de saúde do animal. Vacinas e antipulgas devem estar em dia e o tutor deve apresentar o histórico de exames prévios. Os casos de problemas respiratórios estão em alta nos hospitais do estado. A presença da chamada síndrome respiratória aguda grave subiu 35% em Santa Maria e está relacionada com a influenza A. A principal forma de combater o problema é a vacinação, que registra baixa adesão no Brasil. No próximo bloco, conheça as consequências do uso excessivo de telas para a juventude. Clubes de futebol brasileiros representam o país em Copa do Mundo Internacional que acontece nos Estados Unidos. A vida está em constante atualização. Novas ideias surgem, profissões se reinventam, caminhos se abrem. E a UFN está ao seu lado nessa transformação, acompanhando os desafios de hoje e preparando você para as conquistas de amanhã. Vestibular de Verão UFN 2026. Transforme sua escolha em conquista. Devido à CPI das bets no mês de maio, está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei para a regulamentação das publicidades das bets no Brasil. A PL foi encaminhada para o plenário com pedido de urgência. Em relatório, o senador Estímulo São Valentim destacou que o projeto propõe achar um caminho não de uma proibição total, e sim algo que reduza o alcance do público. 4 clubes brasileiros estão na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A competição será realizada nos Estados Unidos. Os clubes se preparam e reforçam seus elencos para a competição, que começa ainda nesse mês. Guilherme Cação traz detalhes para a gente. Vai começar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, o novo formato que será disputado de 4 em 4 anos e vai reunir as maiores equipes de futebol do planeta. Essa primeira edição será disputada nos Estados Unidos e conta com 32 clubes, incluindo 4 clubes brasileiros. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, esses em sequência, foram os últimos campeões da Libertadores e conquistaram a vaga para o Super Mundial. No começo de maio, o León do México, que estava no grupo do Flamengo, foi excluído da competição porque pertence ao mesmo grupo do Pachuca. Um playoffs disputado entre o Los Angeles FC e o América do México definiu o herdeiro da vaga. A competição segue o mesmo formato da Copa do Mundo, 32 equipes divididas em 8 grupos de 4 equipes. Os 2 melhores colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final e segue o caminho do mata-mata até sobrar apenas 2 equipes para a grande final. O Super Mundial começa no dia 15 de junho e a final deve ocorrer no dia 13 de julho, praticamente um mês de competição. Guilherme Cação para o Lab News.
As novas gerações têm uma conexão forte com a tecnologia. Isso pode cobrar um preço alto na atenção da juventude. Quantas vezes por dia você consegue ficar sem dar uma olhadinha no celular? A resposta pode variar com a idade. Os dados mostram que, quanto mais jovem, mais tempo se passa olhando para a tela do celular. A exposição à tecnologia das novas gerações esconde um problema sério: a dependência em telas. Falta de atenção, insônia e ansiedade são todos sintomas que estão relacionados ao uso de eletrônicos. Isso também afeta o aprendizado em sala de aula. A concentração do aluno fica comprometida. Se tu observar os reels aí, os Instagrams, que eles duram 30 segundos, 10 segundos, aí você captura toda essa informação e tem que produzir em cima dela. Ou às vezes nem faz isso, né? Então hoje a gente consegue ver nos adolescentes, nos jovens, uma falta de tolerância ao tempo. Então esse tempo hoje ele ficou reduzido. Antigamente a gente conseguia ficar bastante tempo aqui conversando, hoje é tudo muito rápido. Segundo uma pesquisa do Data Reportal com dados de 2024, o brasileiro ficou em média 9 horas online, seja no celular ou no computador, quase 3 horas acima da média global. Os mais afetados são jovens de 17 e 18 anos. Por isso, o governo federal sancionou uma lei que restringe o uso de celulares em sala de aula. A lei entrou em vigor em janeiro e tem efeito até mesmo na hora do intervalo. A preocupação é o bem-estar do aluno, a sua capacidade de concentração, a diminuição no processo de ansiedade, que está comprovado, que está acontecendo nas salas de aula. E a questão também do bem-estar do aluno. O aluno sentir satisfação em estar na sala de aula. O aluno entender que a sala de aula é um lugar de aprendizagem, é um lugar de convívio e um lugar de socialização. Outro país que tem medidas de restrição ao uso de eletrônicos é a China. Jovens só podem jogar online nos finais de semana e certas redes devem oferecer um modo adolescente, que delimita o uso diário. Essas medidas são tomadas para diminuir a exposição em telas das crianças e dos adolescentes e assegurar um desenvolvimento sustentável para o cérebro. No Brasil, a Lei 15.100 é a primeira medida que tenta frear o vício em telas, que pode aumentar ainda mais em 2025, com o crescimento das redes sociais e dos streamings, que carecem de regulação no país. O primeiro emprego em Santa Maria virou um desafio de paciência e persistência. Muitos jovens estão dispostos a trabalhar, mas enfrentam um obstáculo comum: a exigência da experiência, algo que eles ainda não têm. Tem vaga, tem feira de emprego, tem curso de qualificação, mas a concorrência é alta. Mesmo assim, a juventude insiste, porque o que eles mais querem e precisam é uma chance para começar. Um levantamento feito pelo Empregabilidade Jovem Brasil, realizado pelo Ministério do Trabalho entre o 4º trimestre de 2019 e o último trimestre de 2024, revelou que a quantidade de jovens brasileiros entre 14 e 24 anos que não estavam inseridos no mercado de trabalho caiu de 25,2% para 14,3%. Entre as regiões, a Sul registrou a maior redução de desemprego juvenil, com queda de 9,3 pontos percentuais. Apesar dos números terem caído, jovens como a Caroline Boer, estudante de Publicidade e Propaganda, enfrentam desafios nessa busca. Caroline, como tem sido a tua busca pelo primeiro emprego? Bom, tem sido bem desafiador, porque eu até encontro várias vagas que são bem interessantes e legais, mas como eles pedem experiência, fica um pouco difícil para a gente que não tem experiência entrar de primeira no mercado, né? Então eu acabo não me candidatando e o máximo que eu posso fazer é estudar por fora e aproveitar o que a faculdade tem a oferecer. Obrigada, Carol. Voltamos com vocês aí no estúdio. Cada vez menos pessoas detêm o hábito de ler regularmente. Com tantas distrações do mundo atual, fica difícil manter uma rotina de leitura. Quem fala mais sobre o assunto é a repórter Ariane Machado. Quantos livros você leu nos últimos 3 meses? E quantos comprou e estão naquela pilha de leitura futura só acumulando poeira? Se a resposta for nenhum, se acalma, você não está sozinho. De acordo com a pesquisa mais recente, Retratados da Leitura no Brasil de 2024, 53% dos brasileiros não leram sequer parte de um livro no primeiro trimestre do ano. E quando o recorte é sobre quem leu livros inteiros, esse número cai ainda mais, apenas 27%. A média anual de leitura também diminuiu, caiu de 4,95 para 3,96 livros lidos por pessoa. É o menor índice registrado desde o início da série histórica da pesquisa em 2001. Mas não precisa se desesperar, ainda dá tempo de virar esse jogo. Aqui vão algumas dicas para se reconectar com a leitura.
Estabelecer um horário fixo. Pode ser 10 minutinhos do seu dia, no transporte ou antes de dormir. O segredo é ter uma rotina. E se desconectar das distrações, deixar o celular em outro cômodo enquanto você lê. Um pouco de foco vai te ajudar a aproveitar o tempo e escolher livros que você realmente goste. Ariane Machado para o Lab News. O ensino noturno se tornou caminho para pessoas que têm o dia ocupado com trabalho e outras atividades. Os alunos e professores buscam formas de se adaptar a esta realidade. Chegar ao ensino superior é o sonho de muitas pessoas. Estudar num período noturno é uma escolha para aqueles que buscam outras atividades durante o dia. Para outros, é a opção que resta para seguir estudando. Trabalhar durante o dia e estudar à noite. Cuidar da casa e pegar transporte público são desafios que estudantes do ensino noturno passam para ter aula. Os impactos da rotina não influenciam apenas no ensino. De acordo com o censo de 2022, 77,7% da população de 15 a 29 anos estudavam e trabalhavam à noite, sendo uma forma de conciliar emprego e formação. E a opção noturna é a melhor, porque apesar de cansar, porque o dia a dia ele cansa bastante, mas a noite ele é um pouco mais light, assim, apesar de ter cansar, mas passa mais rápido do que o dia normalmente. A questão da família é um pouco, tipo, eu tô aqui, mas eu tô lá. Eu tento ter um tempo para ficar com as netas e com as filhas, né? Geralmente de manhã e geralmente de noite um pouquinho depois que eu chego da aula. E nos finais de semana, porque daí eu tenho que me organizar com as filhas, um pouquinho com o estudo, um pouquinho com o namorado, então é a rotina. Mas cabe bem no dia a dia, no cotidiano, cabe bem. Os professores também estão atentos à adaptação das aulas lecionadas em turnos diferentes. As estratégias buscadas deixam o ensino noturno mais acessível para quem está em busca do diploma. No noturno, a gente tenta focar atividades e trabalhos que eles realizem em aula, né? Durante os horários de aula. As disciplinas a gente tem que trazer o máximo possível da parte prática, como é o caso que a gente está usando aqui o laboratório. Então, são simulações práticas que a gente usa. Nós estamos aqui, essa disciplina é uma disciplina do primeiro semestre. Então, a gente já começa a fazer os registros contábeis a partir de planilhas no Excel. Então, algo bem mais dinâmico, porque para eles que estão trabalhando, né, ou envolvidos com outra atividade durante o dia, no noturno tem que ser atividades que os envolvam, né, porque senão realmente fica cansativo para eles. Como na aula passada, quando chegou no horário do intervalo, disse, prof, a aula já está no nosso horário de intervalo, então passa tão rapidamente, né, eles estão tão envolvidos com o processo que eles não se dão por conta de quanto o tempo passa rápido. O Lab News de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais, siga o Lab 6. Até a próxima!